Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa unidade de número 3. Hoje nós estamos iniciando uma nova unidade de estudos, tá? Aqui quem vos fala é o professor Gian Nobre e vamos então conferir qual é o conteúdo dessa aula de número 39 da unidade 3. Acompanha comigo. Objeto de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. O detalhamento é a comparação e ordenação de números fracionários, ok? Então hoje, pessoal, nós vamos dar início ao conteúdo de frações. Vamos ver o que é uma fração, como que a gente resolve as operações envolvendo frações, tá? E principalmente, como que a gente compara duas frações para saber quem é uma maior, quem é menor, tá? Então, vamos ao conteúdo. Muito bem, então no caso das frações. As frações, pessoal, é um tipo de número que elas pertencem a um outro conjunto numérico que não é o conjunto dos números inteiros, tá? Nós estudamos o conjunto dos números naturais, estudamos o conjunto dos números inteiros, agora nós vamos estudar um outro conjunto numérico, tá? Que é o conjunto dos números racionais. As frações, elas estão dentro desse conjunto dos números racionais. Então, nós vamos entender como que uma fração pode ser lida, como que ela pode ser operada com outro número, com outra fração, tá? E principalmente como que a gente consegue entender o que é exatamente uma fração, tá? Quando a gente fala essa palavra fração, a primeira coisa que a gente entende é como sendo uma parte de alguma coisa. Então o exemplo mais clássico que nós podemos ter das frações é, por exemplo, uma barrinha de chocolate. Então você tem uma barrinha de chocolate ali, e ela é dividida naqueles quadradinhos, né? Então você come ali 3 quadradinhos daquele, por exemplo. Então no total de 10, você comeu 3, ou seja, você comeu uma fração desse total, tá? Mas como que a gente representa isso na forma de números, é o que eu vou mostrar para vocês de agora em diante. Vamos lá? Cartelinha de número 1, vamos ver a definição de números fracionários. E diz o seguinte, comparação, né? Comparação e ordenação de números fracionários. A comparação e ordenação de frações são habilidades importantes na matemática, pois são frequentemente utilizadas no dia a dia, como em receitas, medições e outras situações práticas, tá? Então, quem nunca, né, ouviu falar de uma receita de bolo? Coloque lá 3/4 de uma xícara de café, né? Ou meia xícara de leite. Então, tudo isso pode ser representado na forma de fração. Quando eu falo em meio, eu estou me referindo a isso aqui, gente, ó, 1/2, sabia? 1/2 é também conhecido como meio, tá? Mas por que meio, professor? Porque se você dividir 1 por 2, você vai obter exatamente 0,5. E 0,5 é a metade de 1, tá? Por isso que recebe esse nome de meio. É a metade de alguma coisa, tá? Então a representação fracionária de meio é essa daqui. Quando eu falo em 3/4, veja, 3/4. O que significa 3/4, afinal de contas, professor? 3/4, gente, significa o seguinte, que eu tenho um total de 4 partes, tá? Eu tenho 4 partes, e essas partes, uma fração delas foi utilizada. Então, eu utilizei 3 partes desse total de 4 partes. Entenderam? Vamos ver aqui essa representação da pizza, né, que é um exemplo bem clássico, quando a gente fala de frações, que ajuda a gente a entender essas noções, esses conceitos. Veja, aqui eu tenho uma pizza inteira, né? A pizza, ela está inteira, ou seja, eu tenho 100% dessa pizza, né? Não foi comido nada, não foi comido nenhuma fatia, então ela está com 100% do seu tamanho.
Veja que aqui eu só tenho uma fatia. Ou seja, foram comidas 3 fatias desse total aí de 4 partes. Então veja, uma fração é composta por um numerador, que é a parte de cima da fração, tá? Olha só, 3 sobre 5. O 3, ele é chamado de numerador, não esqueçam disso, tá? Numerador. E o 5 é chamado de denominador. Vou botar abreviado aqui, mesmo que a minha letra não é boa. Denominador, tá? Deixa a letrinha do professor aí, denominador. Muito bem, então a parte de baixo da fração é o denominador e a parte de cima é o numerador. Bacana. Por exemplo, na fração 3/4, 3 é o numerador e 4 é o denominador. Beleza? Bom, eu quero dizer para alguém que uma fração dessa pizza foi consumida, tá? Como é que eu vou representar isso matematicamente? Como é que eu vou dizer para uma pessoa, olha, uma quantidade tal da pizza foi comida? Como é que eu represento isso em forma de número? Professor, eu já sei. Eu posso representar dessa forma aqui, 1 sobre 4. Então eu posso dizer para alguém que 1/4 dessa pizza foi consumida. Será que isso é verdade, pessoal? O que vocês acham? Veja, tá sobrando uma fatia aqui, né? Mas, na verdade, dependendo da pergunta, essa fração pode estar certa ou pode estar errada. Se eu perguntar que parte da pizza foi comida, e se eu responder que é 1/4, eu vou estar respondendo de forma errada, tá? Por quê? Porque não é 1/4. A pizza foi comida, 3 pedaços dela, veja. 3 pedaços foi consumida. Tá sobrando 1. Então, na verdade, a representação correta da pizza que foi consumida é de 3/4 e não 1/4, tá? 1/4 é o que está sobrando da pizza. Então, se eu perguntar qual é a parte que está sobrando dessa pizza, aí beleza, 1/4, tá? Mas se eu perguntar qual a parte que foi comida, 3/4. Vamos voltar. Então, aqui, a parte que foi consumida da pizza foi deixa eu colocar aqui embaixo, 3/4, beleza? Entendido essa parte? Agora observa, se eu somar a parte que ainda tem dessa pizza, que é 1/4, só tem um pedaço do total de 4. Se eu somar esse 1/4 mais a parte que foi comida, que é 3/4, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu tenho uma operação entre duas frações. Operação entre duas frações. Como é que a gente faz a operação de duas frações? Eu vou somar os números da parte de cima, tá? Que é 1 e 3, que vai dar 4. E a parte de baixo eu vou apenas repetir, ok? Porque os números são iguais, então eu vou só repetir o denominador da fração. Quando a gente chegar lá na parte de operações com frações, vocês vão entender melhor essa parte aí, tá? Mas só adiantando para vocês, o resultado daquela adição ali, das duas frações, vai dar 4 sobre 4. E 4 sobre 4, quando a gente divide 4 por 4, o que sobra, pessoal? Sobra 1, né? Quando eu multiplico 1 vezes 100, eu obtenho 100% da pizza, veja. 100% da pizza. Então, eu tenho a pizza inteira novamente. Perceberam? Então, à medida que eu vou retirando as partes dessa pizza, uma outra parte vai sobrando, tá? No final, se eu quiser juntar as duas partes novamente, a parte que foi consumida e a parte que sobrou, quando eu somar essas duas frações novamente, o resultado tem que voltar ao que era, né? A pizza tem que voltar ao seu tamanho que era, se é que é possível, né? Então, 4 sobre 4 dá 1. 1 a gente entende como sendo o total, o todo, tá? Porque quando eu multiplico por 100, eu obtenho aqui os 100%, tá bom? Então essas são as ideias
iniciais sobre a fração. Vamos ver mais alguns exemplos aqui? Olha só, eu tenho essas outras representações. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte. Representam a mesma parte do todo. Por exemplo, 1 sobre 2 é equivalente a 2 sobre 4, 4 sobre 8. Como assim, professor? Veja, se eu disser para você que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, essa afirmação é verdadeira ou falsa? O que você acha? 1 sobre 2 é a mesma coisa? É igual a 2 sobre 4? Isso é falso ou verdadeiro, pessoal? Gente, isso aqui é verdade, tá? Isso é verdade. Se eu falar para você que 2 sobre 5 é igual a 4 sobre 10, isso aqui é verdade, gente? É ou não é? Também é verdade, tá? São os mesmos valores, apesar da gente ter números diferentes, tá? Números que eu me refiro numeral mesmo, né? Aqui é 2, aqui é 4. Então isso pode levar você a achar que são valores diferentes, mas na verdade não é. Isso porque quando você simplifica essa fração aqui, quando você simplifica por 2, por exemplo, ó, vamos dividir aqui, 2 por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 dá 2, ó, voltou o que era. Mesma coisa aqui, quando você divide 4 por 2 e também divide 10 por 2, 4 dividido por 2 é igual a 2. E 10 dividido por 2 é igual a 5, voltou o que era, tá? Então, isso são frações equivalentes, quando as frações elas têm o mesmo valor, independente de você ter numerais diferentes, tá? E esses valores vocês vão encontrar quando você simplificar a fração, tá? 2 sobre 4, simplifica, vai voltar 1 sobre 2. Então você sabe, né, que as frações são equivalentes, tá certo? Vamos voltar. Então não te esqueça que frações equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor. E aí nós temos aqui algumas representações, veja. Pela figura a gente pode achar que são frações diferentes, né? Mas não é. Essa fração aqui é igual a essa, que é igual a essa, tá? A diferença é que elas foram divididas em partes maiores. Então eu peguei aqui 8 partes, né, de um total, melhor, 4 partes de um total de 8, ok? Aqui eu peguei 2 partes de um total de 4. E aqui uma parte do total de 2. Mas todas elas têm exatamente 50%, tá? Aqui vale 50%, aqui vale 50% e aqui vale 50%. Tudo bem? Tranquilos? Vamos seguindo. Agora nós vamos comparar as frações. Comparação de frações com o mesmo denominador. Como é que funciona isso aí? Veja, quando as frações têm o mesmo denominador, então o denominador você já sabe, é a parte de baixo da fração, tá? Compare os numeradores. A fração com o maior numerador é a fração maior. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 3 sobre 8. 5 sobre 8. Ok? Se alguém perguntasse para você, qual número é maior desses dois aí? Qual é a primeira intuição que a gente tem? Pegar uma calculadora e dividir, né? 3 por 8 e depois divide 5 por 8. Aí a gente consegue ter uma noção melhor, né? Quando os números estão escritos na forma de número, até de número decimal mesmo. A gente consegue comparar os dois números, tá? No caso da fração já é um pouco mais difícil a gente olhar e deduzir, tá? Mas tem uma técnica bem tranquila. Quando os denominadores forem iguais, que é o caso aqui, tá? Você vai olhar para os números de cima, para os numeradores. O número que for maior,
então significa que aquela fração é maior, tá? Ou seja, 5 sobre 8 é maior que 3 sobre 8, tá certo? Então é dessa maneira que você vai comparar duas frações, olhando o número de cima. 2 sobre 5, igual não, e 3 sobre 5. Quem é a maior fração nesse caso aí? A maior fração, 3 sobre 5. Ah, professor, mas isso aí é muito lógico, né? Já que 3 é maior do que 2. Beleza. Só que nesse caso, os denominadores eles são iguais. E quando os denominadores forem diferentes? Como é que você vai fazer essa comparação, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar então. Beleza, vamos seguindo aqui. Comparação de frações com denominadores diferentes. Agora sim, ó. Para comparar frações com denominadores diferentes, devemos convertê-las para o mesmo denominador. Ok? Vamos ver como é que faz isso aí? Olha só. Vamos lá. Das frações a seguir, quem é maior? Então eu tenho 3 sobre 4 e 5 sobre 6. E agora, hein? Ih, professor, agora complicou, né? Porque as duas parecem serem diferentes, né? E são diferentes mesmo, mas olhando assim, é difícil saber quem é maior, né? E é mesmo, tá, pessoal? É mesmo, porque a única forma mais, como eu falei para vocês, mais interessante da gente fazer essa comparação é se a gente dividir. Por exemplo, 3 dividido por 4 é 0,75, tá? Deixa eu só confirmar aqui. 3 dividido para 4, 0,75. É isso mesmo. 0,75. Beleza. E 5 dividido para 6. Quanto é 5 dividido para 6? É 0,83, tá? 0,83. Agora ficou tranquilo, né, de você fazer a comparação. 0,83 é maior que 0,75. Beleza. Aqui a gente consegue ver bem essa diferença, tá? Mas não é sempre que você vai ter uma calculadora em mãos para fazer essa comparação, né? Nem sempre a gente vai estar com uma calculadora ali disponível. Então, nesse caso, pessoal, quando a gente não conseguir fazer essa comparação através dos números decimais, você vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. Você vai pegar e vai multiplicar os termos que estão na diagonal. Deixa eu colocar mais embaixo aqui para liberar espaço. Vamos multiplicar os números que estão nas diagonais aí. Então, letra A. 3 sobre 4 e 5 sobre 6, né? Quem é maior? Ó, multiplica os termos nas diagonais. Então, 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Beleza? Agora multiplica 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Pronto. E aí, quem é maior? 20 ou 18? 20, né? Então tá aí. 5 sobre 6, de fato, é maior que 3 sobre 4, né? Nós já tínhamos confirmado isso através dos números decimais, que nós vimos aqui que 5 dividido para 6 dá 0,83 e 3 dividido para 4 é igual a 0,75, né? Ok? Mas como nem sempre a gente vai conseguir fazer essa divisão, então é mais fácil a gente fazer essa outra técnica aqui, que é uma multiplicação direta, né? Que a gente consegue fazer de forma mais rápida, tá? Então, resumindo, quando os denominadores, a parte de baixo da fração, forem iguais, aí você vai olhar os números de cima. Os números que forem maiores, então aquela fração é maior. Tranquilo. Mas quando os denominadores forem diferentes, que são esses casos aqui, tá? Quando você estiver diante dessas situações, aí você vai multiplicar cruzado, tá? Multiplica cruzado. 3 vezes 6, 18, coloca o 18 aqui, tá? Ou o número que der. 4 vezes 5, 20, coloca ali. Aí sim você consegue comparar tranquilamente. Bacana, né? Vamos seguindo então. Letra B agora.
Na letra B, muito bem, 2 sobre 5, 2 sobre 5 e 3 sobre 6. E agora? Veja, os denominadores são diferentes, né? Não dá para a gente só olhar para o número de cima. Então vamos fazer aqui a nossa técnica da multiplicação cruzada. Então vai ficar 2 vezes 6, que dá 12, e 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, que dá 15. Olha aí, ó, tranquilo demais. Então, 3 sobre 6 é maior que 2 sobre 5. Acabou. Acabou a história, tá? Olha a letra C. Letra C. A letra C tem uma pegadinha aqui, tá, pessoal? Vou já mostrar para vocês. 0 sobre 3 e 3 sobre 0. A pegadinha tá nessa fração aqui, tá, pessoal? Isso aqui, ó, não existe. Como assim, professor? Nós já estudamos, né, inclusive esse conteúdo. Não existe nenhum número divisível por 0, tá? Então isso aqui, ó, simplesmente não existe, ok? Se você pegar uma calculadora e tentar dividir 3 por 0, você vai encontrar lá uma indeterminação, tá? Vai encontrar lá um caractere estranho na calculadora, tá? 0 dividido por 3, beleza. 0 dividido por 3 é igual a 0, tranquilo, tá? Agora, o contrário não é verdade. Nenhum número dá para dividir por 0. Você não consegue dividir uma coisa que não existe, tá? Por outra coisa que não existe. Então, nesse caso aqui, a gente não consegue fazer a comparação porque essa segunda fração, ela simplesmente não é possível, ela não existe. Tá certo? Bom, vamos seguindo agora com algumas situações do dia a dia, situações práticas, né? Para a gente comparar as frações aí. Ana está fazendo um bolo e precisa de 3/4 de xícara de açúcar e 5/6 de xícara de farinha. Qual quantidade é maior? Veja, nós estamos aqui diante de duas frações com denominadores diferentes, tá? 3/4 e 5 sobre 6. A gente até viu essa fração ainda agora, né? Mas enfim. Então veja que se eu não tenho essa noção de como comparar as frações, eu não vou saber se a quantidade de açúcar é maior ou menor que a quantidade de farinha, por exemplo. Eu não tenho como saber, né? Porque eu não sei quem é das duas frações a maior. Mas agora, como a gente já está estudando esse conteúdo, nós já sabemos como comparar duas frações. Então pronto. 3 vezes 6, 18. Já fizemos essa aqui, né? 4 vezes 5, 20. Pronto, então, nesse caso aí, a quantidade de farinha que vai ser acrescentada na receita será maior que a quantidade de açúcar, tá? Já que a fração 5/6 é maior que 3/4. Beleza? É para isso que serve a comparação de duas frações. Vamos para a próxima aqui. João e Maria estão competindo em uma corrida. João correu 7/10 do percurso e Maria correu 2/3. Quem correu mais? E aí, pessoal? Vamos lá? Os denominadores são diferentes, né? 2/3 e 7/10. Pronto. Olhando assim fica difícil a gente dizer quem é maior das duas, né? Então vamos partir aqui para a nossa técnica. Então vamos fazer 2 vezes 10, que dá 20, e 3 vezes 7, que é igual a 21. Pronto, então 7/10 é maior que 2/3. Então, nesse caso, João, né, correu mais que Maria, tá? Porque João correu 21 ali e Maria correu 20, tá? Tranquilo, né? Vamos seguindo agora para a próxima. Ordene as seguintes frações do menor para o maior. Beleza. Então vamos ordenar as frações aqui. Então, para a gente ordenar, nós precisamos compará-las, tá? Vamos fazer as comparações e depois colocar aí da menor para a maior.
Então vamos lá. Eu vou comparar logo 3/4 com 5/8. 3/4 com 5/8. Beleza, então 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 5, 20. Opa, então 3/4 eu já sei que é maior, né? Maior que 5/8. Vamos fazer agora. Veja, se 3/4 é maior que 5/8, então o que eu vou fazer agora? Eu vou comparar 5/8 com 2/3, né? Já que eu já tenho certeza que 3/4 aqui é maior, está ganhando por enquanto. Então eu vou pegar como comparativo aqui 5/8 agora contra com 2/3, tá? 2/3. Vamos lá. Então, 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 8, 16. Opa! 2/3 é maior que 5/8, né? 2/3 é maior que 5/8. Ou seja, deixa eu colocar aqui ao lado agora, 2/3, vou botar aqui. 2/3 bem aqui. 2/3 é maior que 5/8. Então, 2/3 é maior que 5/8. Vou colocar em verdinho mesmo. 2/3 maior que 5/8. Ou seja, vamos ordenar agora. Então, em primeiro lugar aqui, 3/4. Em segundo ficou 2/3, né? Porque 2/3 é maior que 5/8. 2/3. E em terceiro lugar, 5/8. 5/8. Pronto. Então essa daqui é a maior de todas, tá? Segunda e terceiro lugar. Certo? Tranquilo? 3/4 é a maior. 3/4 é maior que 5/8. Só que 2/3 é maior que 5/8. Então 2/3 está em segundo lugar e 5/8 vem aí em última posição. Tá bom? Então, vamos aqui para a nossa cartela da conclusão, só para a gente fechar o nosso conteúdo. Comparar e ordenar frações são habilidades essenciais, não só na matemática, mas também em diversas situações do dia a dia. Praticando essas técnicas com exemplos contextualizados ajuda a entender e aplicar melhor os conceitos. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Nós conceituamos fração, o que é uma fração, como ela se divide, o que é numerador, o que é denominador, tá? Vimos também como que a gente consegue comparar duas frações para saber quem é maior que outra, tá? E nas nossas próximas aulas nós iremos trabalhar com as frações ali envolvendo operações e o que tiver para a gente fazer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, a gente fica por aqui e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!